Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live de resolução do simulado 1, certo? Direcionado ao treinamento olímpico para o BMEP, certo? Hoje eu pretendo realizar a solução de mais 3 questões, que é a questão 9, a questão 10 e a questão 11, certo? Vamos iniciar, né, para o vídeo não ficar tão longo. Lembrando que quem não conseguir assistir aqui, eu vou deixar salvo também lá no YouTube, certo? E aqui também vai ficar salvo lá no IGTV. E aí vocês vão poder assistir novamente, tá bem? Vamos lá, eu vou virar a câmera para a gente começar. Vocês vão dizendo aí como é que tá a imagem, tá bem? Vamos lá, ó. Eu vou começar pela questão 9. Qualquer coisa, vocês vão comentando aí, tá bem? Qualquer dúvida, outra forma de resolver, vocês vão comentando e aí eu vou tirando as dúvidas e a gente vai resolvendo juntos, tá bem? Vamos lá, ó. A questão 9, ele fala o seguinte, ó. Joãozinho distribuiu bolas em caixas numeradas de 1 a 216. Ele fez isso de forma que o número total de bolas em quaisquer 5 caixas consecutivas fosse sempre o mesmo. Então, ó, quando eu tenho 5 caixas consecutivas, quando eu somo as bolas dessas 5 caixas, a quantidade é a mesma, certo? Na figura abaixo estão indicadas as quantidades de bolas em algumas caixas. A figura também mostra que Joãozinho colocou 3 e 7 bolas em 2 caixas vizinhas. Quantas bolas ele colocou na última caixa, certo? Então, ó, vejam só, né? Eu tenho que ele pegou, no caso, caixas numeradas de 1 a 216 e distribuiu bolas, certo? Ele não mostra o número que está no primeiro, nem mostra o número que está na quinta caixa, certo? Depois aqui tem várias caixas, que não é mostrado. Depois mostra 2 caixas consecutivas, uma com 3 bolas e uma com 7 bolas. Tem mais caixas e ele mostra, e ele quer saber qual é o número de bolas que tem nessa última caixa, certo? E ele também fala que 5 caixas consecutivas têm a mesma quantidade de bolas, quando eu somo a quantidade de bolas de 5 caixas consecutivas. Vejam só, vamos só observar. Se eu tenho 5 caixas consecutivas, sempre que eu pego bloquinhos de 5, certo? Eu vou ter uma mesma quantidade de bolas naquelas caixas. Então, a única forma disso acontecer é se a mesma quantidade começar a se repetir, certo? Por exemplo, ó, eu tenho 5, 9 e 1, né? Tenho esse número. Aqui na frente, a caixa número 6 vai ficar o mesmo número que está na caixa 1. E a caixa número 7 vai ter o mesmo número da caixa 5. A caixa número 8 vai ter o mesmo número da caixa 3, que é o 9. E assim por diante. E aqui ele mostra o 3 e o 7 seguidos, certo? A única forma, como são 5 números consecutivos, só faltam 2 números, certo? Que neste caso vai ser o 3 e o 7. Falta a gente definir qual é a ordem, certo? Então, ó, para o 3 e o 7 estar juntos, o 3 tem que ser o último número de um bloco de 5 e o 7 tem que ser o primeiro número de um bloco de 5. Logo, nessa caixa aqui vai ficar o 3 e nessa caixa aqui vai ficar o 7. E aí eles vão se repetindo até completar a caixa de número 216. E aí a gente vai decidir agora quem é, né? O que está lá na caixa 216. Observem. Vou fazer aqui mesmo. 216 é um número par. E eu tenho que
aliás, 2016 é um número par, e eu tenho que 2015 termina em 5, certo? Então, se ele termina em 5, é um número divisível por 5, não importa de eu fazer a divisão ou não, mas ele é divisível por 5 porque termina em 5. Então, ó, eu vou ter blocos de 5 em 5 números até a caixa 2015. E aí, quando eu chegar na caixa 2016, eu vou ter o primeiro número desse bloco de 5, que nesse caso é o número 7, certo? Então, eu vou ter vários bloquinhos de 5. A gente descobriu onde é que fica o 7 e onde é que fica o 3, certo? E aqui no 2015, que não dá para mostrar, mas aí eu vou ter o número 3, certo? Que é o último número do bloquinho de 5. Quando eu começo um bloco seguinte de 5, que no caso é o 2016, eu vou ter o primeiro número do bloco, que é o número 7. Certo? Vamos responder a próxima, para a gente não demorar muito, tá bem? Na última live que eu fiz, teve uma questão que foi bastante longa. Vamos lá, ó. Vamos compreender a questão 10, certo? Maria desenhou duas circunferências, tá? Aqui as duas circunferências. E duas retas, determinando 11 pontos de interseção. Cada pontinho que está ligando, que está intersectando uma reta com a circunferência, uma reta com uma reta, ou circunferência com circunferência, como mostra a figura. Se ela desenhar mais 3 retas distintas, ou seja, diferentes entre si e também diferentes das demais, qual será no total o maior número possível de pontos de intersecção? Eu tenho que observar assim, ó. Se eu quero o maior número possível de pontos de intersecção, eu tenho que pensar nessas retas de tal forma que ela passe pelos dois lados da circunferência, ou seja, cruze a circunferência, certo? Todas as duas circunferências e também cruze todas as retas, tanto essas que estão aqui, como as que eu vou desenhar, certo? Lembrando que vão ser adicionadas 3 retas. Eu não vou desenhar tudo. Aliás, eu não vou desenhar, a gente vai só ver aqui como é que ficaria. Vamos fazendo a soma? Eu tenho 11 pontinhos, certo? Vamos ver o que acontece quando eu adiciono mais uma reta. Ele tem que cruzar, vamos por partes, né? Ele tem que cruzar esse círculo em 2 pontos, ou seja, vão ser 2. Depois tem que cruzar esse outro círculo em 2 pontos, ou seja, já são 4 pontos, certo? E depois tem que cruzar essas duas retas, ou seja, vão ser 6 pontos quando eu traço uma reta, né? Essa aqui é a primeira reta. Quando eu traço a segunda reta, ele vai cruzar esses mesmos 6 pontos. Só que eu não tenho mais uma reta que eu desenhei, né? Então, vai ser esses mesmos 6 pontos, mais um, que é o cruzamento com a última reta que foi desenhada, certo? Então, vão ser 7. E quando eu desenho a terceira reta, ela vai passar por esses 6 pontos, certo? Vai passar pela primeira reta que eu desenhei e vai passar pela segunda reta que eu desenhei. Então, vai ser 6 mais 2 que dá 8. E agora, é só a gente somar tudo, certo? 11 mais 6 dá 17. 17 mais 7 dá 24. E 24 mais 8 dá 32, certo? Logo, a gente vai marcar a alternativa C, certo? Que é o 32, ok? Vou para a próxima. Ninguém está comentando nada? Vamos para a próxima. Só mais essa, aí a gente encerra por hoje, tá bem? Olha, a questão 11, deixa eu trazer para cá para não ficar resta.
Ele fala assim, ó, 4 circunferências de mesmo raio estão dispostas como na figura, determinando 12 pequenos arcos, todos de comprimento 3. Então, ó, cada arquinho desse que está desenhado, inclusive esses aqui, certo? Eles têm medida 3. Qual é o comprimento de cada uma das circunferências? Ou seja, qual é o comprimento de uma circunferência dessa completa, certo? Vamos só compreender, ó. Vamos só compreender, certo? Eu vou pegar só uma circunferência para que a gente entenda. Aqui está o centro dela. Quando eu faço isso aqui, eu estou pegando um arco de 90 graus, certo? Que é esse arcozinho aqui. Vamos ver que tamanho é esse arco, certo? Vejam só, esse arco aqui não vale 3, eu estou pegando a metade dele. Então, eu estou pegando 1,5, certo? Esse arco aqui também vale 3. Se é só essa partinha que eu quero, eu estou pegando a metade de 3, que é 1,5. 1,5 com 1,5 já fazem 3, né? Só que esse arco aqui, ele também mede 3, certo? Então, eu tenho 1,5, eu tenho 1,5, eu tenho 3 e eu tenho mais 1,5, que dá um total de 6. 6 é esse pedacinho aqui de arco. Só que eu tenho 6 aqui, tenho mais 6 aqui, certo? Tenho mais 6 aqui e tenho mais 6 aqui, certo? Ou seja, vai ser 4 vezes 6, certo? 4 vezes 6 é igual a 24, certo? Então, o tamanhozinho de um arco desse completo vai ser 24. Essas foram mais simples, não foi do que as que eu resolvi na sexta-feira? Certo? Olha, na próxima aula, aliás, no próximo encontro, né, que vai ser amanhã, a partir das 7h30 também, eu pretendo resolver a questão 13, a 14 e a questão 15, se der tempo, certo? Mas aí a gente vai vendo e vamos vendo até onde a gente vai, ok? Deixa eu virar aqui para mim. Até o próximo encontro, tá bem? Que vai ser amanhã. Tchau! Só lembrando que essa live vai ficar salva também lá no YouTube, tá certo? E aqui no meu GTV também vai estar salvo.